Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Abreu e esse é o Ciência ad libitum. Vocês já pararam para pensar quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Uma pesquisa recente com milhares de usuários de internet do mundo inteiro mostrou que, em média, uma pessoa passa 2 horas e 18 minutos em Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram e YouTube todos os dias. Isso dá 16 horas em uma semana, e durante um ano equivale a 840 horas. Só para comparar, isso é mais tempo do que a gente passa se alimentando durante o ano, e 1/3 do tempo que a gente passa dormindo. Quando a gente faz alguma coisa com tanta frequência, o nosso cérebro começa a se adaptar a isso. Como as redes sociais ainda são relativamente recentes, não existem estudos mostrando com certeza qual é o efeito que o uso delas vai trazer a longo prazo. Mas já existem várias pesquisas mostrando como a internet e as redes sociais alteram o nosso comportamento e até a nossa anatomia. Em um desses estudos foram utilizados aparelhos de ressonância magnética para ver o que tinha de diferente no cérebro de pessoas que eram consideradas viciadas em internet. As imagens obtidas mostraram uma degradação nas conexões neurais em áreas relacionadas ao controle cognitivo, processamento emocional, tomada de decisões e comportamentos relacionados ao vício. Uma dessas áreas se chama córtex órbito-frontal. É uma região que fica aqui na frente e tem um papel importantíssimo no sistema de recompensa. Esse é um mecanismo que faz a gente buscar e sentir prazer em coisas que são essenciais para a sobrevivência e para a perpetuação da espécie, como comida, sexo e envolvimento social. O sistema de recompensa também pode ser ativado por drogas, que desensibilizam ele e acabam gerando uma dependência. Esse estudo mostrou que as pessoas viciadas em internet têm degradação nas mesmas regiões do cérebro que pessoas adictas a álcool, cocaína, metanfetamina e outras drogas. Além do sistema de recompensa, as novas tecnologias também estão afetando a nossa concentração. O termo atenção fragmentada está sendo usado para designar aquele estado em que a gente fica pulando de um aplicativo para outro, ou então está falando com alguém, mas está mexendo no celular, ou para tudo que está fazendo só para dar uma checada nas mensagens e depois volta. Esse estado ele reduz o nosso controle cognitivo, a capacidade de focar em tarefas e de eliminar distrações. Ou seja, a gente tenta prestar atenção em tudo e acaba não prestando atenção em nada. E distração é o que não falta hoje em dia. A gente vive em uma economia da atenção, em que quanto mais tempo a gente passa utilizando plataformas como Facebook e Twitter, mais essas companhias lucram. Então elas contratam até profissionais que são chamados de engenheiros de atenção, e eles pegam técnicas dos cassinos e das casas de jogos e trazem para as redes sociais para deixarem elas o mais viciante possível. Isso para que a gente passe mais tempo usando e eles maximizem o lucro. Tem até um vídeo de um ex-presidente do Facebook falando sobre isso. How do we consume as much of your time and conscious attention as possible? And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, more likes and comments. And it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. A dopamina que ele cita no vídeo é um neurotransmissor, uma substância química que funciona como um mensageiro, carregando informações entre um neurônio e outro. É assim que as células do nosso cérebro se comunicam entre si e com o resto do corpo. Elas trocam essas substâncias. E a dopamina durante muito tempo se acreditou ser o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Hoje se sabe que ela é muito importante no sistema de recompensa, mas que é mais responsável pela vontade, pela necessidade que a gente tem de comer um bolo de chocolate ou checar o WhatsApp mais uma vezinha. Receber curtidas e comentários ativa o nosso sistema de recompensa porque nós somos seres sociais. A gente se importa com a opinião dos outros e a gente quer ser aceito. Isso tem um sentido evolutivo. Os nossos antepassados que conseguiam conviver e colaborar com outras pessoas tinham maiores chances de sobrevivência. E se uma pessoa se sente sozinha, as chances de que ela procure afirmação nas redes sociais são maiores. Em um relatório do Facebook que vazou em 2017, eles falam que conseguem identificar quando os usuários estão se sentindo inseguros, ansiosos ou inúteis. E esse era um relatório que eles apresentavam para possíveis anunciantes. Ou seja, esses são os momentos em que as pessoas estão mais vulneráveis para receber uma propaganda dizendo: se você comprar o produto X, você vai ser feliz e ter uma vida maravilhosa. E o algoritmo consegue identificar quando uma pessoa se sente assim.
Uma série de pesquisas vem mostrando uma relação entre o uso excessivo de redes sociais e ansiedade, carência, depressão, fear of missing out e até tentativas de suicídio. É possível que pessoas com predisposição a desenvolver esses transtornos acabam se sentindo mais atraídas pelas redes sociais, ou talvez as redes sociais sejam um fator que incentiva o surgimento desses transtornos. Ou talvez seja um pouco de cada. Os nossos cérebros não estão preparados para lidar com tanta informação de uma vez só, e isso acaba levando a um estado de agitação e ansiedade. Imagina o ser humano do passado vivendo na savana. Toda vez que alguma coisa se mexia ou fazia barulho, eles tinham que ficar alertas, porque podia ser um predador, podia ser uma ameaça. O ambiente padrão não mandava muitos estímulos, as árvores elas não se mexem e nem têm cores berrantes. Cores como o vermelho estavam presentes só em frutas, em animais venenosos ou no sangue, coisas em que o ser humano precisa prestar muita atenção para sobreviver. E qual é a cor das notificações? É vermelho! A ideia inicial do Facebook era que as notificações fossem azuis para combinar com a marca, mas eles fizeram isso e elas foram ignoradas. O vermelho nos deixa alerta, ele chama atenção, ele faz a gente querer, faz a gente precisar checar e tirar aquela notificação dali. A gente chegou a um ponto em que a gente já está até imaginando sentir ou ouvir vibração do celular quando ele não existe. Deram um nome para isso de síndrome da vibração fantasma, e é quando a gente acha que o celular vibrou quando ele não vibrou. A ideia é que o nosso cérebro está se adaptando e começando a perceber alguns barulhinhos e às vezes até coceira como uma vibração do celular. Essas alterações biológicas que acontecem a nível de indivíduo acabam repercutindo em mudanças sociais, porque a sociedade nada mais é do que um grupo de indivíduos que compartilha crenças e normas e regras. Um exemplo disso são as eleições. Tanto as eleições de 2016 nos Estados Unidos, em que o Trump foi eleito, quanto a votação pelo Brexit lá na Inglaterra, e que eles decidiram sair da União Europeia, quanto as eleições de 2018 aqui no Brasil foram muito influenciadas por essas novas tecnologias, especialmente pelas fake news. A economia da atenção incentiva e promove manchetes sensacionalistas, discursos radicais e falas ofensivas, porque isso dá audiência, e a audiência equivale a lucro para essas companhias. E quanto mais vezes uma notícia é repetida, mais plausível ela parece. Quer dizer, se está todo mundo falando, então deve ser verdade, né? Esse é um viés cognitivo que recebeu o nome de cascata da disponibilidade. Um outro viés que afeta a propagação de fake news é o viés da confirmação. Essa é a tendência que a gente tem de preferir informações que concordem, confirmem as nossas crenças e as nossas hipóteses, sejam elas verdadeiras ou não. Às vezes a gente acha que está tomando uma decisão só baseada em fatos ou informações concretas, e a gente age como se o nosso cérebro fosse completamente racional. Mas a gente está sujeito a uma série desses viéses cognitivos, que são como atalhos que o nosso cérebro toma para chegar mais rápido às conclusões. Esses vieses, eles não são inerentemente bons ou ruins. Eles trouxeram muitas vantagens, como possibilitar que a gente economizasse energia, que muitas vezes era escassa no passado, e focasse essa energia em determinados problemas, automatizando outros. As redes sociais também não são inerentemente boas ou ruins. Elas são uma ferramenta. E a gente tem a capacidade de decidir com qual finalidade a gente vai utilizar as ferramentas que a gente cria. Elas possibilitam que a gente se conecte com outras pessoas, compartilhe experiências, aprenda muito e descubra mais sobre o mundo. Os aspectos negativos que eu mostrei aqui, eles podem ser minimizados e evitados se a gente tiver uma relação consciente e crítica com as redes sociais. Mas para isso a gente precisa entender como o cérebro funciona. Assim a gente aprende a reconhecer os padrões de pensamentos, os hábitos e os vieses que a gente às vezes nem percebe que tem. E com base nisso, a gente pode tomar decisões melhores.